E aí, pessoal, tudo certinho? Sou Matheus Carvalho, já me apresentei nas outras duas aulas, né? Vocês tiveram 2 aulas de processo administrativo comigo e essas 3 aulas para a gente conversar os pontos referentes a direito administrativo, né? Pessoal, nessas 3 aulas eu selecionei uma quantidade razoável de questões para a gente fazer uma revisão por meio de questões mesmo. A matéria de processo administrativo, ela é menorzinha, eu consegui praticamente esgotar a matéria e resolver algumas questões. Aqui a gente tem muita coisa. Eu tenho que tratar com vocês sobre princípios, poderes, organização administrativa, atos, serviços públicos, né, servidores, improbidade, responsabilidade civil. É muita coisa para conversar. Então, a ideia é que eu faço sempre um apanhado rapidinho da matéria e aí a gente resolve as questões referentes àquele tópico e depois vai seguindo adiante, tá? Para começar, eu queria que você entendesse, quando a gente fala de princípios, que o direito administrativo, como todo direito, né? Ele não é justo. O direito é lógico. Então, a ideia de justiça, ela é muito subjetiva, cada um tem a sua. O direito, ele segue uma lógica que se aplica a todo mundo. O direito é lógico e a única coisa que é admitida no direito é se aplicar a mesma lógica a todas as pessoas. Então, a ideia do direito administrativo é você aprender os princípios que estabelecem a lógica desse sistema, né? A lógica é como se você pegasse o fio da meada. Quando a gente aprende a lógica do sistema, tudo mais que eu lhe explicar é muito fácil. Então, no momento que eu lhe ensino esses princípios, eu lhe ensino a raciocinar direito administrativo. Então, se você aprende a raciocinar administrativo assim, o restante é muito simples, tá? E a lógica do direito administrativo, que é o que nós chamamos de regime jurídico administrativo, se baseia em 2 princípios básicos. O primeiro é o que diz assim: supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Né? A ideia é que, havendo necessidade, o Estado pode restringir direitos individuais para garantir o interesse coletivo. O interesse público é supremo em face de direitos individuais. Se houver necessidade, o Estado pode restringir direitos individuais para garantir o interesse público. A ideia da supremacia é essa. Sempre que precisar, o Estado limita as garantias individuais na busca do interesse coletivo. Então, o que é a desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando um bem de um particular, né? Atos com presunções, contratos com cláusulas exorbitantes, tudo isso decorre da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E você vai dizer, mas não tem limite? Tem. O limite é o que a gente chama de indisponibilidade do interesse público. Exatamente, o interesse público é indisponível e, por isso, o ordenamento jurídico cria algumas restrições ao Estado. Restrições para se evitar que o administrador abra mão desse interesse público e corra atrás de direitos individuais, né? Então, essa indisponibilidade, ela acaba ensejando algumas restrições ao particular, ao Estado, para evitar que o administrador busque direitos particulares. Então, os contratos têm cláusulas exorbitantes, mas dependem de licitação, tem que ter prazo determinado. Os servidores têm garantia, estabilidade, mas dependem de concurso, não podem acumular cargo nem emprego. Essa é a ideia, pessoal. A gente vai estar sempre diante, quando a gente pensa no direito administrativo, das prerrogativas ou garantias que o Estado goza versus as limitações que o Estado se submete, né? Então, o Estado goza de prerrogativas para alcançar o interesse público, mas, ao mesmo tempo, ele se submete a algumas limitações para se evitar que ele abra mão do interesse público. Então, esse regime de prerrogativas e limitações é o que a gente chama de regime jurídico administrativo, né? As prerrogativas que o Estado goza versus as limitações que eles se submetem formam o regime jurídico administrativo. O regime por meio do qual a gente vai raciocinar o nosso direito, tá? O direito administrativo vai ser raciocinado assim, nos moldes desse regime. E aí, entendido isso, todos os outros princípios que a gente vai aprender decorrem desses 2. O regime jurídico administrativo baseia todos os outros princípios de direito administrativo, tá? E ó,
todos os princípios de direito administrativo são constitucionais. Nós temos alguns princípios constitucionais expressos e outros princípios constitucionais implícitos, mas todos eles decorrem da Constituição. Para começar, eu quero que você conheça o artigo 37, que traz para a gente 5 princípios constitucionais expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está aqui, eu chamei de LIMP, né? Os 5 princípios expressos no artigo 37. 5 minutinhos, bem rapidinho. Legalidade é a ideia de que o administrador público só atua quando a lei permite. A gente chama isso de princípio da subordinação à lei, né? Não é como no direito privado. No direito privado, o particular faz tudo desde que não contrarie a lei. No direito privado, se aplica um princípio de não contradição à lei. Tudo que não está juridicamente proibido presume-se permitido. O particular pode fazer tudo desde que ele não contrarie o texto legal, tá? A ideia de não contradição. No direito público, não. No direito público, se aplica um princípio de subordinação à lei. O administrador público só atua quando a lei permite. Só existe atuação administrativa se houver permissão legal prévia. Perfeito. Além da legalidade, impessoalidade. Antes de mais nada, sem medo de errar, você pode marcar que impessoalidade significa não discriminação. Isso. A ideia é de que a impessoalidade define a atuação administrativa sem discriminar quem o ato vai atingir. E quando eu falo de não discriminação, entenda que a atuação do Estado não pode discriminar, nem para beneficiar e nem para prejudicar. Então, nomeie um servidor. Quem? Não sei. O primeiro colocado no concurso. Contrate alguém aí. Quem? Não sei. O vencedor da licitação. Ou seja, a atuação do Estado é objetiva, é impessoal. Não se enxerga a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Não é relevante para a atuação do Estado saber quem é a pessoa que o ato vai atingir. Isso é impessoalidade, tá? Agora, além da impessoalidade, como não discriminação, a impessoalidade também é enxergada sob a ótica do agente público. Quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando. Quem está atuando é o Estado por meio desse agente. Isso também é impessoalidade. Então, a impessoalidade é não discriminação, é a atuação administrativa não enxergando a pessoa que o ato vai atingir. Mas a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente. Quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Isso é impessoalidade. Né? Sob a ótica do agente público, não é o agente quem pratica o ato, mas sim o Estado por meio dele. Perfeito. Além da legalidade e da impessoalidade, moralidade, que é o que a gente chama de moralidade jurídica, tá? Que é a honestidade, a boa-fé no trato com a coisa pública. Não é a moralidade social. Então não é, não pode para repartição de short e curto, não. Não desvie verba, né? Não atue de forma corrupta. A ideia da moralidade aqui é de probidade. É moralidade jurídica, é lealdade, honestidade, boa-fé de conduta ao tratar com atividade pública. Isso é moralidade, tá? Também a publicidade. Publicidade que obviamente admite restrições, mas que é, antes de mais nada, uma garantia de controle. A publicidade é uma forma que o cidadão tem, é uma viabilização para que o cidadão possa controlar os atos praticados pela administração. Para que o cidadão possa controlar os atos praticados pela administração, esses atos devem ser públicos. A ideia da publicidade é exatamente essa. Para que os atos do cidadão sejam controlados pelo Estado, tem que ser, ou, ao contrário, para que os atos do Estado sejam controlados pelo cidadão, eles devem ser públicos. Se os atos forem sigilosos, não é possível esse controle, tá? Por isso, a publicidade é a regra. Se restringe a publicidade, excepcionalmente, quando essa publicidade puder causar prejuízo à intimidade, à honra, à vida privada ou à segurança nacional. Então, nesses casos
de possibilidade de violação à intimidade, honra, vida privada ou segurança nacional, se admite atuação sigilosa. Mas a regra é a publicidade como forma de controle da atuação do Estado, tá? Além de garantia de controle, a publicidade é requisito de eficácia dos atos administrativos que se direcionam à sociedade. Então, por exemplo, quando um prefeito municipal edita uma norma e diz, nessa rua ninguém estaciona, esse ato do prefeito é perfeito e válido. Nessa rua ninguém estaciona, mas ele não é eficaz. Enquanto não vier uma plaquinha dizendo não estacione, você vai continuar estacionando. Porque esse ato, embora seja perfeito e válido, ainda não produz efeitos em relação à sociedade. A produção de efeitos depende da publicidade, né? Então a publicidade é garantia de controle, mas a publicidade é requisito de eficácia dos atos que se dirigem à sociedade como um todo. Por fim, no artigo 37, né? A emenda 19 de 98, não é originário da Constituição, a emenda 19 inseriu o princípio da eficiência, que é nada mais, nada menos do que a busca pela obtenção de resultados positivos. Eficiente é aquele que consegue alcançar muito gastando pouco, né? Então, aquele que busca a obtenção de resultados positivos, aquele que consegue obter muito lucro com pouco gasto. Lucro não, né? Consegue obter muitos bons resultados com o mínimo de gasto possível. Isso é eficiência. O direito brasileiro hoje entende que a eficiência é uma norma de eficácia plena, ou seja, não precisa de regulamentação. Toda atuação administrativa deve ser orientada de forma a se alcançar resultados positivos, de forma a garantir uma eficiência na execução da atividade pública. Esses 5 são os 5 princípios expressos no artigo 37. Ainda expressos, não mais no artigo 37, mas ainda expressos na Constituição. No artigo 5º, inciso 55, nós temos o contraditório e a ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa nada mais do que a garantia constitucional de saber o que está acontecendo no processo administrativo e de se manifestar acerca disso, né? Então, a administração, ela deve dar ao particular conhecimento acerca do que esteja acontecendo no processo e o direito de se manifestar, o direito de influenciar a decisão administrativa, né? Em outras palavras, pessoal, contraditório e ampla defesa são o direito de saber o que está acontecendo no processo e o direito de se manifestar, tá bom? Agora, quando eu falo de contraditório e ampla defesa, eu quero que você se lembre de 2 coisas importantes. Primeira, a súmula vinculante número 5, editada em 2008, estabelece que a ausência de defesa técnica não gera nulidade do processo administrativo. Ou seja, o sujeito pode ter advogado, mas ele não tem a obrigatoriedade do advogado. E a súmula vinculante número 21, que diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio, garantia para a interposição de recurso, tá? Então é inconstitucional se exigir garantia ou depósito prévio para interpor recurso administrativo. O direito ao recurso é inerente à ampla defesa e eu não posso restringir por meio da exigência de depósito, caução ou garantia. Perfeito. O contraditório e a ampla defesa são respeitados em processos judiciais e em processos administrativos, com certeza. Também, nós temos o princípio da continuidade na prestação do serviço, que está expresso no artigo 6º da Lei 8987. Esse já é um princípio implícito na Constituição, né? Então, implícito na Constituição Federal e expresso no texto constitucional. A continuidade é a ideia de que a atividade pública deve ser ininterrupta. A atividade não pode parar. A própria lei 8987 diz que não viola a continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica ou por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Então, não viola a continuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica ou por inadimplemento do usuário,
desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Nesses casos, não há violação à continuidade. Claro que essa interrupção por inadimplemento não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Então, se você não paga energia elétrica, o Estado pode cortar. Se um hospital não paga energia elétrica, o Estado não pode fazer o corte. Tá bom? Maravilha. Com isso entendido, quero só para finalizar que você saiba que a súmula 473 do STF prevê o princípio da autotutela, que é o poder que a administração pública tem de rever os seus próprios atos, tá? Independentemente de provocação. Então, a administração, ela tem o poder de rever os seus próprios atos, ainda que a administração não seja provocada para isso. Ela pode rever os seus próprios atos mediante provocação, ou ela pode rever os seus próprios atos de ofício. Essa é a ideia da autotutela, certo? Perfeito. Vamos para as questões? Vamos lá. Eu quero começar pela questão 1, claro. Vamos lá. O princípio da legalidade, quando dirigido à administração pública, expressa-se, entre outras hipóteses, na A. Restrição à esfera dos direitos dos administrados, exceto quando se tratar de poder discricionário, que dispensa previsão legal. Olha, a legalidade restringe, limita a restrição à esfera de direitos dos administrados, mas, obviamente, a parte aqui está errada quando diz que no poder discricionário não há necessidade de previsão legal. Isso é falso. Seja uma atuação vinculada, seja uma atuação discricionária, toda atuação do Estado depende de previsão legal. Então, essa ideia de que o poder discricionário não decorre da lei está errado. Discricionariedade não é arbitrariedade, tá? Mesmo sendo um poder discricionário, ele decorre da lei, sim. Tá falsa a letra A. B. Obrigação de respeitar integralmente os direitos individuais dos administrados. Claro que a administração tem essa obrigação, sendo-lhe vedada a imposição de qualquer restrição ou limitação. Não, essa é a parte falsa, né? Claro que a administração pode impor restrições e limitações aos direitos dos administrados. Ele deve respeitar, o Estado deve respeitar os direitos individuais, garantias fundamentais serão respeitadas na atuação administrativa, mas, obviamente, a administração, na busca do interesse público, sempre que houver necessidade, pode restringir ou limitar direitos individuais. Foi o que a gente chamou de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Falsa letra B também. C. Limitação da esfera de atuação da administração pública para imposição de restrição aos direitos dos administrados. É isso aqui. O princípio da legalidade limita a esfera de atuação da administração para imposição de restrição aos direitos dos administrados. Então, a administração pode aplicar e estabelecer restrições aos direitos dos particulares, desde que dentro dos limites definidos em lei. A legalidade limita essa atuação do Estado. O Estado pode restringir direitos individuais, mas essa restrição estatal está limitada à lei, né, às disposições definidas em lei. A lei limita essa atuação administrativa. Tá certinho a letra C. Pode marcar, né? D. Permissão para que a administração possa praticar todos os atos que a lei não proíba? Claro que não. A gente já viu que aqui se aplica o princípio da subordinação à lei. Então, diferente do particular, que pode atuar sempre que a lei não proíbe, o administrador público só atua quando a lei permite, né? Aqui a gente não trata do princípio de não contradição à lei, e sim do princípio de subordinação à lei. Só existe atuação administrativa quando houver permissão legal. Tá falsa a letra D. E. Concessão de benefícios a servidores, valendo-se como fundamento exclusivamente a analogia. Pessoal, não se pode utilizar a analogia como único e exclusivo fundamento para criar benefícios ou restrições. A decorrência de lei é indispensável para que essa atuação seja possível, tá bom? Então, ficamos com a letra C, que fala basicamente da legalidade como a gente aprendeu, princípio de subordinação à lei. Vamos lá. Questão 2. Tendo em vista os princípios constitucionais que regem a administração pública,
é incorreto afirmar que, é para marcar errada, tá? A eficiência, além de desempenhada com legalidade, exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Lindo, né? Não vou marcar não, a gente vai marcar errada. Perfeito, a ideia da eficiência é a busca pela obtenção de resultados positivos, né? Satisfatório atendimento das necessidades da coletividade. Obter resultados é satisfazer as necessidades da coletividade, porque é aquilo que o Estado busca, né? O resultado que a administração busca é obter resultados positivos à sociedade. Perfeito. Certinho a letra A. Não marque. B. Lei para o particular significa pode fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. Tá lindo também. Toda atuação do Estado que configure poder da administração é ao mesmo tempo poder e dever. A indisponibilidade do interesse público estabelece que todas as vezes que o administrador pode atuar para alcançar o interesse público, ele não só pode, como ele deve, né? Então, se ele pode alcançar o interesse público, ele não pode deixar de atuar. Quando o interesse público exigir, o administrador público não pode deixar de atuar. A ideia é de que toda atuação do Estado configura um poder, mas ao mesmo tempo um dever, né? Ele não pode deixar de executar a atividade pública quando isso for resultar benefícios à coletividade. É um poder-dever do Estado, tá certa a letra B. C. Moral administrativa é o conjunto de regras que, para disciplinar o exercício do poder discricionário da administração, o superior hierárquico impõe aos seus subordinados. Pessoal, certinho. A ideia é de que a moralidade jurídica, né, é obediência a regras disciplinadoras da atuação administrativa, é honestidade, é lealdade de conduta, não tem a ver com a moralidade social. A moralidade que está estampada lá no artigo 37 é obediência às regras de conduta pública, é atuar de forma honesta, de boa fé, né? Com a ideia de não corrupção no trato com a atividade pública. É a obediência às regras impostas, às regras de conduta impostas aos administradores, né? O agente público, ele deve obedecer regras de condutas básicas para que ele atue moralmente, honestamente e lealmente. Lealdade, boa fé. D. Publicidade não é elemento formativo do ato. É requisito de eficácia e moralidade. Certinho. Como eu disse a vocês, a publicidade é requisito de eficácia. Não é requisito para a formação do ato. Eu dei o exemplo. O prefeito é dito uma norma e diz, nessa rua ninguém estaciona. Esse já é um ato perfeito e válido. Esse ato já está formado. No momento que se diz que nessa rua ninguém estaciona, o ato administrativo já está formado, tá? A publicidade, ela faz com que o ato produza efeitos em relação à sociedade. Então, a publicidade é requisito de eficácia, não é elemento formativo do ato. Tá certinho a letra D. Impessoalidade permite ao administrador público buscar objetivos, ainda que sem finalidade pública, e no interesse de terceiros. Na verdade, a impessoalidade proíbe isso, né? Essa é a falsa. De acordo com a impessoalidade, o administrador tem que buscar a finalidade pública. Ele não pode buscar interesse de pessoas específicas. Ele estaria atuando de forma pessoal, de forma a garantir o benefício a determinadas pessoas. Não é isso. A atuação administrativa é impessoal porque ela visa a finalidade pública e não beneficiar pessoas especificadas no ato, tá? Princípio da impessoalidade ou princípio da finalidade, tanto faz. A doutrina moderna entende que a finalidade, que era um princípio implícito da administração pública, se configura hoje na ideia de impessoalidade. Na impessoalidade é buscar a finalidade pública e não buscar benefício a terceiros. Certinho. Pode marcar a letra E porque é a falsa. Questão 3. O poder público contratou na forma da lei a prestação de serviços de transporte urbano à população. A empresa contratada providenciou todos os bens e materiais necessários à prestação do serviço, mas em determinado momento interrompeu as atividades. O poder público assumiu a prestação do serviço
utilizando-se na forma da lei, dos bens materiais de titularidade da empresa. A atuação do poder público consubstanciou-se em impressão do princípio da continuidade. Claro, o que aconteceu aqui foi o que a gente chama de ocupação temporária de bens, né? Em caso de contratos de concessão de serviço público, se a empresa concessionária paralisar a prestação do serviço, o Estado pode ocupar temporariamente os bens da contratada. A ocupação temporária de bens é uma garantia do princípio da continuidade. O Estado ocupa os bens da contratada e, com isso, evita que o serviço público seja paralisado. Então, ocupação temporária de bens, princípio da continuidade do serviço, pode marcar a letra A, certinho. Questão 4, a última que eu tenho de princípios. A autotutela, que informa a atuação da administração pública, compreende: A, o dever de anular os atos administrativos por razões de oportunidade e conveniência, atendendo ao interesse público. Não, isso aqui não é anular, isso é revogar, né? Oportunidade e conveniência é revogar. É porque assim, a anulação do ato se dá por motivo de vício, de ilegalidade. E a revogação se dá por motivo de interesse público, de oportunidade e de conveniência. Tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Se anula o ato ilícito, o vício de ilegalidade enseja a anulação do ato com efeitos retroativos e é possível a revogação desse ato por razões de interesse público, oportunidade e conveniência. Tanto a anulação quanto a revogação decorrem do princípio da autotutela. A administração tem o poder de anular os seus próprios atos e também de revogar os seus próprios atos. Da falsa letra A. B. A anulação dos atos administrativos eivados de vício de ilegalidade, observado o prazo decadencial. Pessoal, a letra B estabelece que no princípio da autotutela deve-se anular os atos viciados e deve-se observar o... Cadê? Aqui. E deve-se observar o prazo decadencial. Deixa eu te explicar uma coisa. O artigo 54 estabelece que a administração pública tem um prazo de 5 anos para anular os atos que geram efeitos favoráveis a particulares. Artigo 54 da Lei 9784. É um prazo de decadência. Tá certinha a letra B, tá? Artigo 54 da Lei 9784 de 99 estabelece esse prazo decadencial de 5 anos, tá? C. A possibilidade de revogar os atos ilegais que tenham sido praticados no âmbito da administração? Não. Aqui é anular. A revogação, ela é feita para atos válidos. Não se revoga ato ilegal. Ato ilegal é anulado. O ato que é revogado é o ato legal, que é revogado por motivo de oportunidade e conveniência. Então, anulam-se atos ilegais e revogam-se atos lícitos por motivo de oportunidade e conveniência. Tá? Falsa letra C. Tá? D. A faculdade de anular os atos administrativos por razões de oportunidade e conveniência atendendo ao interesse público. Vamos lá. Primeiro, não é faculdade. É um poder-dever do Estado, né? Segundo, razões de oportunidade e conveniência não ensejam anulação e sim revogação. Então, a letra D está totalmente falsa. Primeiro, porque fala em faculdade. A anulação ou revogação não é faculdade da administração, é um poder, mas ao mesmo tempo é um dever. E segundo, porque esse caso de retirada do ato por razões de oportunidade e conveniência é hipótese de revogação e não de anulação. Falso a letra D também. É o dever de revogar os atos administrativos por vício de ilegalidade, retroagindo seus efeitos à data de edição do ato. Isso aqui, novamente, é a hipótese de anulação, eles tentam confundir vocês, né? A revogação é a retirada do ato por vício, ou desculpa, a anulação é a retirada do ato por vício de ilegalidade. A revogação é pura e simplesmente o exercício da autotutela na busca do interesse público, oportunidade e conveniência, sempre feita com atos administrativos válidos, lícitos, que não estão viciados. Ok? Perfeito. Finalizado isso, a gente para 5 minutinhos e volta para falar de poderes administrativos e resolver as questões inerentes a poderes. Sempre assim, um apanhado rápido da matéria e as questões. Já estou voltando.